Eita! Olá, olá, olá! Gente, hoje vamos falar de um assunto muito interessante. Então, toda terça-feira a gente está aqui, né? Fazendo palestra, falando de coisas interessantes, de vários assuntos. Estamos aqui no Instituto Estoico Europa, onde falamos de diversos assuntos envolvendo saúde, né? Envolvendo reflexão, envolvendo assuntos realmente que são pertinentes a você, a mim, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ter crescimento e ensinamento. Então é um prazer muito grande que você esteja aqui com a gente. E também no nosso canal, no nosso YouTube, que é o MV Empreendedoras, onde nós temos esse grupo, é um projeto social de empreendedorismo. Nasceu em 2016 aqui no Brasil, eu estou falando do Brasil nesse exato momento. E o MVE, como falamos, ele é um projeto onde nós ensinamos mulheres a serem empreendedoras e de empreendedoras a serem empresárias. Então, é a nossa missão, né, gente? Acredito, eu como fundadora, que a gente está aqui justamente para poder ensinar, para poder aprender, para poder passar coisas, assuntos diversos para as pessoas que querem realmente aprender, né? Hoje nós vamos receber aqui uma convidada ligada à área da saúde, que é a Paloma Bibiano. Ela é enfermeira, ela é palestrante, ela é docente, ela dá palestras, ela é do corpo docente, né? Ela dá aula. Então ela vai falar um assunto muito interessante que eu chamou minha atenção, por isso que eu a convidei, falando de patologia do sistema ósseo pós-menopausa. Então ela vai ser a nossa convidada aqui no Conexão MVE. E daqui a pouquinho eu já vou chamá-la. Vamos ver aqui se eu já posso chamá-la. Para a gente começar essa palestra. A solicitação. Estou chamando, tá, gente? Estou chamando. Estamos aqui. Estamos ao vivo. Eu acho que eu vou fazer uma coisa aqui, gente. Eu vou também entrar pelo nosso canal. Eu estou falando com vocês, e fazendo três coisas ao mesmo tempo. Ah, a Paloma já acenou. E agora ela vai entrar. Opa! Já está, já está, já está, já está. Sim. Aceito! Entrando Paloma Viviano. Paloma Bibiano, você já foi aceita. Ah! Tudo bem? Entrou! Que bom! Vamos só ajeitar aqui umas coisinhas. Eu estou aqui também. Eu estou fazendo também. Eu vou fazer pelo dispositivo também do meu Insta pessoal. Tá. Só um momento, por favor. Porque aí a gente pega todos os dispositivos, né? E mais pessoas podem assistir essa palestra, essa informação maravilhosa que você vai estar passando aqui para a gente. E eu já vou lhe apresentar formalmente. Só um momento, por favor. Entrou o Instituto Estoico. Ok. Eu já vou lhe apresentar formalmente. Só um momento. Espera aí, que eu vou convidar também. Cláudia Costa entrou. Eu vou baixar aqui no meu pessoal. Você está me ouvindo bem, Paloma? Tô ouvindo.
Você está conseguindo me ouvir bem? Muito bem, muito bem. Eu só vou colocar aqui para convidar. Ah, não, a Cláudia não. Tá. Aí, mas se eu participar, bom, não tem importância não. Bom, temos muitos assuntos, muitas coisas para serem faladas, né? Queridos, vocês que estão aqui com a gente no Instituto Estoico, no canal do YouTube MVE Empreendedoras. Não estamos ao vivo aqui no MVE, mas estaremos online. Daqui a pouquinho a gente está subindo para a plataforma. São muitas plataformas. Você e eu estamos recebendo aqui agora nossa querida convidada, Paloma Bibiano. Paloma é enfermeira, ela é pós-graduada, ela é docente, porque ela dá palestra, ela dá aula, ela está sempre multiplicando, multiplicando. E isso é muito importante, porque a gente gosta de trazer para cá pessoas que gostam de multiplicar. E Paloma vai falar para a gente da patologia do sistema ósseo pós-menopausa. Que tema é esse? Seja muito bem-vinda, Paloma Viviano! Boa tarde aí a todos, boa noite para quem está aí em Portugal. Como a Cláudia apresentou, meu nome é Paloma, eu sou enfermeira. E a saúde da mulher aí é meu grande foco, né? Onde a gente acaba aí trabalhando e se desenvolvendo a respeito. E trazer esse tema aí de tão importante que é falar sobre menopausa e falar também aí sobre a questão do sistema ósseo. Porque quando a gente fala de menopausa, a gente acaba aí falando bastante de outras doenças, né? Propensão que as mulheres têm e acaba aí sendo de algo muito importante que é o sistema ósseo, o nosso sistema esquelético, o nosso sistema locomotor que temos. Então, entrando aí um pouco na introdução do assunto, a menopausa é algo que todas as mulheres vão passar, né? O famoso aí climatério. Chega para todas, algumas um pouco mais tarde, ali entre 45 e 50 anos, outras aí até menos dos 40 anos, que acaba sendo aí uma menopausa precoce. E com ela vem aí os efeitos, né? A sintomatologia que a gente acaba tendo. E um dos sintomas é sistema ósseo. E entre eles a gente tem aí a osteoporose, né? Uma doença que acaba desenvolvendo muito comum nas mulheres por conta da baixa de estrogênio que acontece nesse período. E aí a mulher fica mais suscetível a ter problemas ósseos, né? Até mesmo fratura. Então, às vezes, bater em um determinado local, isso acaba aí afetando essa mulher. E a gente pouco se fala sobre isso, né? Pouco se propaga essa grande informação. Então é importante a mulher, quando ela começa aí com sintomas de climatério, então aqueles sintomas de menstruação vai, menstruação tem meses que desce, tem meses que não desce, tem vezes que fica um bom tempo com a menstruação, outras vezes vem menos quantidade, aquele calorzão que as mulheres sentem, as mulheres que estão aqui presentes conseguem dizer, né? Aquele calor, aquela mudança de humor instantânea. E aí é importante a gente procurar aí um profissional da área da saúde para a gente dar uma atenção aí em alguns exames que acabam ajudando a parte óssea, né? Então a gente tem aí a famosa densometria óssea, que a partir dela a gente consegue aí desenvolver, saber como está a densidade óssea dessa mulher, qual é a posição dela desenvolver uma osteoporose, qual que é a quantidade aí de massa óssea que essa mulher tem, e o bom desse exame é que a gente consegue acompanhar. Então, durante esse momento, né, essa entrada aí da mulher no climatório, a gente consegue acompanhar ela nesse período. Então, saber desse determinado ano, essa mulher estava com tanta densidade óssea. Daqui a um ano, essa mulher vai estar com uma outra quantidade de densidade óssea. E isso ajuda a evitar aí as grandes doenças que a gente tem, como a osteoporose. Tá, deixa. Muitas perguntas, hein? Vamos lá. Eu vou te interromper porque, né, a gente vai falar, a gente vai estar aqui interagindo. Embora eu chamei você para uma palestra, mas eu falei, eu não aguento, isso aqui tem que vir para o Instituto Estoico, gente, porque é saúde, né? E hoje em dia
a menopausa, ela está muito, vamos falar em evidência, né? Os assuntos nas mídias, é muito assunto sobre menopausa. Queria voltar um pouquinho quando você fala, e com todo respeito à sua profissão, que é saúde, é, quando você fala de procurar um médico, né? Quando a gente está já aí nesse momento do climatério, eu quero falar aqui uma coisa muito importante. Eu comecei o climatério, vou falar sobre mim, porque tem tudo a ver com o que você está falando. Quando eu comecei o climatério, eu procurei médico. Eu passei por um médico, por uma médica, depois passei por outra médica, e eu não fui bem atendida. Isso foi em 2017, né? Então, eu já estou falando de 7 anos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque não não foram feitos exames que deveriam ter sido feitos, embora o exame da dessometria, eu tenho um pouco de dificuldade de falar esses nomes da saúde, tá? Eu sempre eu faço esses exames para ver a parte óssea desde os meus 35, 37 anos, porque antes era falado que era importante fazer isso para mulher acima de 35 anos. Agora mudou, você sabe que você é enfermeira, mudou-se, né? Então, assim, mas voltando, eu não, por mais que meus exames estavam ok com relação à parte óssea, mas eu mesma não tinha certeza de que eu estava no climatério. E eu quero chamar a atenção aqui para você, que é mulher, que está nos assistindo também, ou você, homem, que está aqui, e interessante que quem me deu a informação, eu também tenho, quem me deu essa informação que eu estaria no climatério, sabe quem foi? Foi meu marido. Então, é bacana você que está aqui, é um homem, também poder estar ouvindo a gente interagir. Ou seja, se você está ou está começando no período de climatério, está acontecendo algo com a sua mente, com o seu corpo, e não precisa ser calor especificamente, porque eu nunca tive calor, nunca, mas a irritabilidade, a irritabilidade, a oscilação de humor, né? A fadiga, depois a Paloma vai falar das dicas, gente. Mas o que eu estou aqui enfatizando, você que está aqui nos ouvindo, é que preste muita atenção no profissional que você vai, né? Esse profissional ele precisa cuidar de você, mulher. Ele precisa pedir todos os exames para detectar realmente que você está no climatério, que você vai chegar à menopausa. Essa é a minha contribuição nessa tua fala aqui, tá bom? Complementando o que você falou, precisa de ações, porque os sintomas que vêm com o climatério, muitas vezes são sintomas que a mulher tem até num período de TPM. Então, aquela mudança de calor, aquela mudança de humor, aquele calor ou aquele frio que dá de repente, aquele dia que você acorda um pouco mais irritada. Então, os sintomas do climatério acabam sendo parecidos com os sintomas de TPM e muitas vezes confunde. E nós mulheres ficamos pensando, nossa, mas será que eu já estou? A gente tem aí entre 45 e 50 anos a menopausa, mas a gente tem a menopausa precoce. Então, a gente tem mulheres entrando na menopausa com menos de 40 anos, 39, 38. E uma mulher nessa idade, muitas vezes não pensa que está entrando já nesse período. Acha que é uma TPM mais pontuada, algum outro problema, e acaba não enfatizando isso. E sobre o profissional de saúde, é isso mesmo que você comentou. A gente precisa procurar um profissional que a gente confia, porque a gente acaba se abrindo, né, coisas pessoais e íntimas. Então, a gente tem que ter aí um profissional que a gente acabe confiando. O adequado é que seja aí um médico ginecologista ou um enfermeiro ginecologista também,
para que a gente possa aí estar conversando, estar acompanhando, para ter aí um acompanhamento, né, desses sinais e sintomas, para evitar aí futuras patologias que podem vir a acontecer por essa falta de cuidado, por essa falta aí de olhar profissional. Perfeito, perfeito. Acabei de receber aqui uma pergunta, posso fazer? Que tem a ver ainda com o seu conteúdo. A pergunta é como eu faço para detectar essa questão de osteometria? Eu só preciso fazer os exames da dissometria? Geometria óssea. Isso, Oi? é isso mesmo. Uma palavra difícil de falar mesmo, né? Quando a gente passa com um profissional da saúde, ele vai solicitar esse exame, né, de densitometria óssea. E aí, nesse exame, ele parece é feito como se fosse uma tomografia. E quem já fez uma tomografia, ele acaba sendo bem parecido. Então, você vai lá, passa pelo procedimento e depois consegue aí esse resultado desse exame. E aí, esse exame vai vir falando a quantidade de cálcio que tem depositado nesse osso, o tamanho desse osso, né, que a gente chama da densidade óssea. E através desse exame, a gente consegue saber, a gente chama de osteopenia. O que é osteopenia? É uma pré-osteoporose. Então, quando a pessoa começa com osteopenia, ela tem que ter uma atenção redobrada, porque ela tem aí uma maior chance de desenvolver aí uma osteoporose. Então, o melhor profissional aí para indicar esse exame, né, fazer a solicitação, vai ser o médico, de preferência o médico ginecologista, quando a gente pensa aí na saúde da mulher, mas o ortopedista também, ou o reumatologista, são ótimos profissionais. Bacana isso. Porque geralmente só quem pede esse exame, vou falar, tá? É gineco, né? Não é? Olha, tá vendo aí, gente? Mulherada, não é só ginecologista que pede esse exame, hein? Não é só. Ortopedista também. Interessante. Bacana. É interessante, quando chega nesse momento, a gente ter um olhar multiprofissional, né? Então é legal entrar sim o médico ginecologista, é legal entrar aí o ortopedista quando a gente já está falando de uma patologia diagnosticada. Então entrar aí talvez um reumatologista, entrar também aí um psicólogo, que é de suma importância, um enfermeiro aí ginecológico para estar fazendo também aí parte dessa equipe. Então, é importante a gente ter uma equipe multi, porque a gente acaba tendo vários olhares, né, vários parâmetros, e um profissional acaba complementando ali o outro profissional, fazendo com que isso, a saúde dessa mulher, melhore. Bacana, bacana. Ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu, como terapeuta familiar, também sou. Eu já atendi alguns casos de gabinete, consultório. Eu vou falar sempre gabinete, consultório, porque a gente está falando do Brasil e Europa, tá bom? E na Europa a gente chama gabinete. Então, o que acontece? Eu já peguei alguns casos de cliente, paciente, com algumas queixas que, depois de algumas sessões juntas, a gente detectava que era por causa da menopausa. E eu estou falando pontualmente sobre a libido, porque o casamento estava indo por água abaixo, né? Declinando, em função da falta de vontade de sexo, vou falar bem claramente aqui, vontade de prazer, né? De ter até começar, né? E as mulheres reclamam muito sobre isso, né? Como se não se sentisse viva mais para fazer o sexo. É interessante isso, né? Então, o libido, a fadiga, aquela coisa de não querer fazer nada, de se sentir inútil. Minha pergunta para você: o que você
você acha sobre isso? Você concorda? O que você acha? A gente sabe que é um fator fisiológico, né, e biológico, mas queria que você comentasse alguma coisa sobre isso, se você puder. Quando a mulher ela entra aí nesse processo, né, de menopausa e o climatério, a mulher tem aí essa baixa de estrogênio, que é tanto o estrogênio como de outros hormônios que a gente tem. Então a mulher acaba tendo uma redução da libido e muitas vezes tendo a secura vaginal, então ocasiona dor. E a mulher às vezes tem vergonha de conversar com seu parceiro, né? Tem vergonha de conversar com o parceiro ali e falar sobre essa parte. E até mesmo vergonha de conversar com o profissional da saúde, porque esses problemas são resolvidos. Hoje em dia a gente tem aí reposição hormonal, claro, não é indicado para todos os tipos de mulheres, a gente tem a gente tem a reposição hormonal, hoje a gente temos pomadas vaginais para ajudar nesse momento. Então, realmente, essa causa ela é válida, né? A gente precisa validar ela e tanto as mulheres precisam aceitar esse momento, assim como os homens também precisam entender. Por isso que falar sobre menopausa não é algo que a gente tem que falar somente para as mulheres, mas a gente precisa conversar com os homens também a respeito disso. Então, precisa certo entendimento com todo mundo, né? Porque é um momento que toda mulher vai passar. Umas vão ter mais sintomas, outras vão ter menos sintomas, enfim, mas toda mulher vai passar por esse momento. Vai chegar para todo mundo. E aí é preciso saber, porque não precisa ser um momento difícil, porque tem mulheres que sofrem, né? Tem mulheres que realmente perdem totalmente o desejo sexual. A gente, como você falou, a gente tem um casamento ficando ruim por conta disso. Então a gente precisa validar esse sentimento dessa mulher e mostrar para essa mulher que existe uma solução. É um momento difícil, mas vamos traçar aí caminhos para que a gente deixe todo mundo bem num momento que acaba sendo difícil para muitas mulheres. Nossa, você falou de um fato aí que agora a gente está aqui no maior papo, né? Gente, que delícia estar aqui. Eu lembrei de um caso sobre secura vaginal. Isso tudo, gente, porque nós estamos falando de patologia do sistema ósseo em pós-menopausa, hein? A gente ainda está aí, né? Vamos falando. E que é muito rico esse assunto. Sim. E a queixa dela era que ela estava na menopausa, já tinha um diagnóstico, e ela não tinha vontade de ter relação sexual e ela sentia muita dor. E ela não tinha coragem de falar com o marido que ela sentia dor. E aí eu expliquei para ela que ela sentia dor, muita dor, por causa da secura, por causa da flora vaginal, aquela coisa toda, né? Eu não sou médica, não sou enfermeira, sou terapeuta familiar sistêmica, mas a gente estuda, né, sobre, né? E aí nós fomos fazendo um trabalho muito positivo, muito qualitativo, e ela conseguiu entender que a dor que ela sentia era por causa da menopausa. Ela conseguiu falar com o marido que ela não conseguia ter relação, foi muito difícil para ela falar isso, e ela começou o tratamento para colocar, não pomada, porque agora tem umas cápsulas, você que está aí nos ouvindo, acha que é só pomada, não tem só pomada, gente, tem umas cápsulazinhas que é um aplicador, não vou falar o nome, que nem vou falar, veio na minha mente o nome, mas eu não vou falar o nome do que é, do remédio, pergunta se for gineco. E é um aplicadorzinho que aí faz tum! E é interno, né? Como se fosse um aplicador que a gente usa aí de questões ginecológicas. Então, você mulher, não faça sexo com dor. Não faça sexo com dor.
Sexo é prazer, sexo é para te dar leveza, para te dar prazer, não desprazer. E se tem alguma coisa que está acontecendo com você, seja no seu corpo, na sua mente, por favor, pare, né? Pare. E aí eu vou falar uma frase: diga não, né? Diga não. Você não pode ter dor. Você tem que ter prazer. Então, ai, meu marido vai brigar. Ai, meu marido vai me trair. Ai, meu marido, desculpa aí, querida. Deixa ele para lá. Nesse sentido, né? Se você conversou, se você explanou, se você explicou o que está acontecendo com você e esse seu companheiro, esse seu cônjuge não está entendendo o processo, desculpa aí. Primeiro você. Por isso que quando a gente vai falar sobre esses assuntos, né? Porque, infelizmente, agora está sendo menos desconstruído isso, mas a gente tinha um tabu muito grande de falar sobre sexo aí para grande parte da população. Então, quando a gente vai levar esse assunto, né, a gente não pensa só em levar para a mulher. Claro, é um assunto pertinente à mulher, que acontece no corpo da mulher, mas os homens precisam saber disso, porque muitas vezes eles não acabam tendo acesso a essa informação. E aí acabam julgando, né, de uma forma totalmente errônea, exatamente por não ter acesso à informação. Por isso que a informação precisa ser acessível, a gente precisa divulgar, a gente precisa falar, mostrar que é normal, toda mulher vai passar por isso, que existe ajuda, existe aí os médicos, psicólogos, enfermeiros, para atuar aí nessa área, ajudar aí a família, os terapeutas aí, né, também entram bastante quando a gente fala aí dos casais, para colocar, mostrar essa questão, que é algo, como eu disse, né, vai chegar para toda mulher vai passar por isso, umas um pouco mais, outras um pouco menos, mas todas vão passar. Sim, sim. E você falou agora uma coisa que é bem bacana, é um trabalho em conjunto, né, Paloma? É um trabalho, todo mundo juntos, profissionais, né? Cuidando daquela pessoa, né? Cuidando daquela situação ali. Todos vão conseguir o êxito, né? Porque é uma equipe trabalhando, né? É um conjunto, né? Todo mundo em prol ali de uma solução, né? Então a gente precisa, e é bom essa mulher, ou esse homem mesmo, homens não tem problemas de vocês notarem algo aí na mulher de vocês e conversar com ela ou procurar aí um especialista ou alguém da área da saúde e falar, olha, minha mulher está passando por isso, isso e isso. Pedir uma orientação de um profissional confiável e uma, né, informação correta, porque hoje em dia a gente sabe aí que está cheio de fake news, informações incorretas, mas o homem também pode tomar essa iniciativa de procurar uma ajuda para poder ajudar a sua mulher que estiver passando por esse. Sim, sim. Ótimo, ótimo. Gente, você que está aqui no Conexão MVE, você que está aqui no Instituto Estoico, a gente está falando muita coisa bacana, muita coisa interessantérrima para você, homem e mulher, mas falando exatamente dessa patologia do sistema ósseo pós-menopausa com a Paloma Bibiano. Se você depois quiser falar com ela diretamente, o Insta dela está aqui fixado e você pode chamá-la, que é uma ótima profissional. Aliás, se está aqui é porque tem conteúdo, porque tem história, não é não? E aí você fala mais pra gente, continua, porque eu te interrompi com as perguntas, né? Não, imagina. Então, voltando agora aqui para a parte, né, do sistema ósseo, a gente acaba tendo aí, né, muito comum a osteoporose. E a osteoporose, ela acaba sendo majormente nas mulheres após a menopausa, por conta aí, como eu falei, do estrogênio. Então, pensa, uma mulher que começa a menstruar com cerca aí de seus 12, 13 anos, lógico que a gente não pode generalizar, hoje as meninas estão tendo o início de 12, 13 anos e a vida inteira dela ela com essa alta aí de produção de estrogênio. Quando ela entra nesse processo, ela tem uma baixa muito rápida. E aí essa baixa muito rápida o corpo sente, né? O corpo acaba aí sentindo. E aí as chances dela desenvolver aí a famosa osteoporose, dando aí problemas de fratura. Opa!
Me chamou? Não, falhou aqui. Mas falhou nesse dispositivo, no outro continuou. Pode continuar. Então, essa mulher aí, quando ela começa a sentir, né, esses efeitos, às vezes já é tarde, porque a osteoporose, ela acaba sendo uma doença no início silenciosa, então não dá sintomas, a mulher não sente nada. Muitas vezes a mulher só vai saber que tinha uma osteoporose porque, sei lá, ela caiu, foi ao médico, fez um raio-x e deu ali que o osso trincou, aconteceu alguma coisa. E aí, quando vai investigar mais, que muitas vezes é encaminhado até para o ortopedista, se descobre que essa mulher tem uma osteoporose. Então, é importante esse acompanhamento. A mulher, né, ela é dito muito dela fazer o acompanhamento com o ginecologista, então cerca aí de uma vez ao ano a mulher deve procurar o seu ginecologista ou o seu enfermeiro para fazer aí os exames de rotina, para ter esse acompanhamento. Porque quando a mulher tem esse acompanhamento, a gente consegue aí evitar dessa mulher ter aí, por exemplo, uma osteoporose. Tá? E aí, então, a pessoa, a mulher, eu sei que não tem receita, mas assim, a probabilidade, vamos falar dessa forma, dela ter a osteoporose seria pós-menopausa. Essa é uma probabilidade. Isso é um percentual que a OMS já identificou, que vocês já identificaram. É isso? Sim, a grande maioria, né, a osteoporose, ela é uma doença que nos homens ela afeta ali um pouco mais tardiamente, tá? Então a gente tem ali homens maiores de 65 anos, 70 anos. As mulheres começam a desenvolver, lógico, não podemos generalizar, existem as exceções, mas elas começam a desenvolver a osteoporose pós-menopausa. Então, ali depois dos 45 anos, 46 anos, elas começam já a constar na densitometria óssea a osteopenia, que é uma pré-osteoporose. Entendi. Ai, que medo! Ai! Ai, que medo! E como é que a gente pode evitar isso? Fala pra gente! Então, a gente tem as reposições hormonais. Então, quando a mulher começa, por isso que é importante a mulher entender quando ela está entrando na menopausa, e junto com o profissional da saúde, né, principalmente o médico, ela se adequar ao melhor tratamento que cabe para ela, porque temos a reposição hormonal, muitas vezes temos os exames de sangue, como a vitamina D, cálcio, que já consta ali um pouco mais baixo, e essa mulher consegue fazer a complementação. Com isso, ela consegue evitar aí uma osteoporose ou tardiar. Então, uma coisa que seria, sei lá, com seus 46, 50 anos, ela tomando as precauções corretas, tomando as medicações que hoje a gente existe, né, no mercado, na indústria farmacêutica, essa mulher consegue aí evitar de ter uma osteoporose. Entendi. Gente, vocês estão entendendo? Eu espero que sim! Todo mundo sair dessa palestra, dessa live aqui, como eu chamo dessa livecast, todo mundo querendo fazer exames. Que interessante. Pode me perguntar aqui no chat que eu estou olhando. Exatamente. Ok, então na realidade estamos falando aí de um cuidado preventivo, que é mais um cuidado, né, que nós mulheres temos, mas é mais um dado que a gente precisa colocar a lupa, né? Vamos prestar atenção, vamos ver, deixa eu focar nisso, como é que está a minha estrutura óssea? Interessante. A gente acaba falando muito. Menopausa é um assunto acessível hoje em dia, assim, que a gente consegue conversar bastante, né? Só que a gente nunca fala de sistema ósseo, a gente sempre fala de problemas nesse sentido cardiovascular, neurológico, traumas, mas nunca fala aí do que a gente consegue evitar do sistema ósseo ou cuidar.
Porque muitas vezes a gente faz todo esse tratamento, então a mulher faz uma reposição hormonal, a mulher faz um exame de densitometria óssea, tem um ótimo acompanhamento aí profissional, mas ela desenvolve. Só que a gente conseguindo acompanhar, essa mulher aí não tem risco, por exemplo, de ter um trauma ósseo, né? Porque quanto mais velha essa mulher fica e ela acaba tendo algum trauma, pior é a recuperação, fica mais difícil, as cirurgias são mais complexas, são mais perigosas em idosos. Então, quando a gente consegue ter esse acompanhamento do sistema ósseo, a gente consegue aí ter um cuidado maior. E isso, infelizmente, é pouco divulgado. Muitas mulheres não sabem que a menopausa influencia Não, totalmente aí no sistema. não sabe. Eu mesma não sabia disso. Eu não sabia. A gente já vai responder você que fez essa pergunta aí por último. Eu não falo o nome para não expor a pessoa, ok? Eu mesma não sabia e eu uso em aplicação alguns hormônios, estradiol, testosterona, progesterona, eu uso mesmo. Mas esse dado, e por isso que eu amei, viu, Paloma? E você é muito bem-vinda sempre quando quiser, puder. Quero você pelo menos umas 2 vezes por mês, não dá, né? Porque a palestra toda terça-feira a gente tem um momento aqui. Mas pelo menos veja aí a sua agenda, a sua disponibilidade, para a gente poder estar fazendo mais aí, pelo menos a cada 2 meses, quando você puder, é só você falar, Cláudia, eu posso, e vem para cá. Tá? Tem uma pergunta aqui dizendo assim, ó, perguntando assim, ó, existe cura para essa doença? Então, cura não. A osteoporose, ela acaba perdendo aí a densidade óssea, né? A densidade, a gente vai dizer aí o tamanho do osso, a quantidade de resistência desse osso. Então, a gente não consegue ter cura, mas tem tratamento, tá? Os tratamentos mais avançados, aí a gente fala de cirurgia, mas os tratamentos que é o que a gente está comentando aqui, acaba sendo aí medicação, então uma reposição hormonal, alguns outros tipos de medicamentos que ajudam essa mulher, exercício físico, uma alimentação saudável e rica em cálcio, né? Complemento de vitamina D. Então, tem pessoas que têm uma vitamina D baixa e a vitamina D influencia muito na questão do osso, né? No sistema ósseo, por conta aí de absorção com cálcio que a gente tem. Então, infelizmente, não tem uma cura, mas existe um tratamento. Então, as pessoas que têm osteoporose, elas conseguem viver normalmente aí com os tratamentos disponíveis. Entendi. Respondido para você que perguntou. Então, existe. Você acha que o aumento de peso piora essa questão, Paloma? Mais uma pergunta. Não acho, mas como a obesidade piora a questão, né? As pessoas que são obesas, isso aí é um fato, elas têm, né, maior probabilidade de ter problemas ósseos, né? Então, a osteoporose também aí, quem é obeso pode ter, ou tá um pouco acima aí do peso, pode ter aí problemas ósseos, né? E quando a gente fala, gente, de aumento de peso, não é assim, tô um pouquinho mais acima do peso, não. A gente tá falando aí de obesidade mesmo, de algo que precisa de uma atenção, acompanhamento médico, para poder dizer ao certo, né, sobre isso. Mas sim, o ganho de peso probabilidade dessa pessoa ter algum problema ósseo. Entendi. Agora você falou agora de aumento de peso e mais uma vez eu volto para mim. Eu fiquei acima do peso depois da menopausa e com isso eu estou com uma questão no meu joelho, da rótula, de nada, querido, de nada. E eu estou com a cartilagem embaixo da minha rótula inflamada. E eu tive essa questão quando eu era adolescente. Adolescente. E aí agora voltou. E voltou? Agora quando? De um ano e meio para cá. E a dificuldade, porque a gente está falando de osso, de cartilagem. E a dificuldade de cuidar disso. Eu fico, enfim, claro, fazendo exercício físico, faço pilates, faço treino funcional,
Mas recomecei agora, sinceramente falando. Muito difícil, porque eu tenho certeza que isso tem a ver com a questão do peso, embora o que sobrepeso aí de 8 a 10, mas é considerado, né? É considerado. Então, assim, o que eu quero falar o que eu quero transmitir nessa fala aqui a gente precisa se olhar, né? A gente precisa sempre da nossa lupa. Eu acho que a melhor lupa é a nossa, né? É a melhor lupa, é a nossa. É quando a gente se vê, quando a gente realmente tem um olhar interno e um olhar externo para a nossa vida, né? Ninguém se conhece mais do que nós mesmos. Então, a gente se conhece. Por isso que também fica aí, né, alguns profissionais de saúde que sei que estão aqui, ter um olhar para esse paciente e ouvir quando ele fala: olha, eu não estou bem, olha, eu estou sentindo isso, olha, eu senti que tal coisa mudou no meu corpo. Porque a ciência, né, a gente tem aí para acompanhar, mas a gente que conhece o nosso corpo. Então, quando alguém fala, nossa, isso tá diferente, vamos investigar, vamos ver o porquê isso tá diferente. Porque se a pessoa relata isso, tá acontecendo. É verdade, Paloma, é verdade. Que bom, hein? Que bom que a gente está aqui podendo conversar sobre isso. E trazer mais conhecimento, né, para a nossa vida, né? Sim. E eu tenho certeza que muitas mulheres que estão aqui, muitas, e homens também, porque a gente está com muitos convidados, homens. Creio que seja aí seus seguidores, seus amigos, né? Mas você, homem, também é muito bem-vindo aqui ao Instituto Estoico Europa, né? E ao nosso canal também, que é o Conexão MVE. E é aqui que a gente ouve essas coisas, né? Porque as pessoas não abordam esse tipo de assunto de uma forma muito assim. Tanto que quando conversamos, eu falei, nossa, Paloma, eu não tinha escutado, eu nunca fiz uma livecast, uma palestra que falassem sobre isso. Eu falei, vamos falar. Não foi imediatamente, eu falei, vamos falar sobre isso, né? Porque eu tenho certeza que muitas mulheres que estão aqui, a gente tem mais de 12K empreendedoras, empresárias que nos seguem. E eu tenho certeza que muitas delas não sabem sobre o que nós estamos falando aqui. Então, você, mulher, agora sabe, né? Você não pode mais ignorar sobre isso. Então, agora você sabe e pode fazer muito sobre isso, não é, Paloma? Com certeza. Tanto para si, né, como multiplicar esse conhecimento. Então, com certeza a gente sempre conhece alguém que está passando por esse momento e é importante a gente sentar, dar uma atenção, conversar, falar, olha, eu acho legal procurar um profissional de saúde, ouvir falar sobre isso, achei interessante, né? Passar conteúdo, falar igual você diz, multiplicar aí os conteúdos. É verdade. Eu falo que a gente está aqui para isso, para multiplicar. Né? O nosso momento está terminando, mas mais uma vez eu coloco aqui, mais uma vez eu falo, você fala direto com a Paloma Bibiano pelo Instagram, que está aqui no fixado. Pode falar com ela diretamente, tire suas dúvidas. Ela é uma multiplicadora, por isso que ela é uma grande profissional e vai ser mais ainda, porque a gente vence quando a gente multiplica o que sabemos, né? E aí, gostaria muito, Paloma, que você falasse aqui, fizesse suas últimas considerações com relação a dicas, né? Assim, finais, considerações finais a esse tema tão rico que a gente acabou de falar aqui. Certo. A minha dica fica, mulheres, façam com os médicos, façam o acompanhamento, pratique exercício físico, tente procurar, eu sei que é uma correria, né? A gente tem uma vida corrida hoje em dia, fazendo 1 milhão de coisas, mas é importante nós, mulheres, termos o nosso momento, olhar pra gente, para saber como não estamos bem, saber o momento certo de procurar aí um profissional da área da saúde para poder conversar, praticar uma boa alimentação. E homens, olhar aí para essas mulheres, né? Porque o corpo dá sinal, a gente acaba aí dando sinais
para que possa ajudar, né? Não é vergonhoso falar sobre isso. Como eu falei, volto a falar novamente, toda mulher vai passar por esse momento de menopausa. Então é importante a gente reconhecer os sinais e sintomas, reconhecer quando precisamos de ajuda. E fica aí a dica de procurar o profissional de saúde, que vai ser o melhor profissional para te adequar, te pedir os exames, porque essas patologias a gente precisa de um exame médico, né, para constatar e entrar com tratamento adequado. Então fica aí essa minha dica: exercício físico, boa alimentação, propagação do assunto. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, Paloma. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Gente, você que está aqui com a gente, você teve dicas assim maravilhosas. Siga a dica da Paloma Viviane. A siga, né? Fale com ela e você vai tirar todas de dúvidas. E se você quiser saber de mais assuntos, diversos assuntos, você esteja aqui com a gente no Instituto Estoico Europa. Estão aqui falando, olha, amou, entrou, a minha palestra, lembro de você, Paloma, no telemarketing da Vila Matilde. Fico orgulhoso em ver o que se tornou, que lindo! É isso aí, é isso aí. Sabe o que é isso? Isso é multiplicar. Quando a gente multiplica o que a gente sabe, a gente cresce. Tá bom? Você que escreveu isso para Paloma, que é o Salostante. Paloma, obrigada, muito obrigada. Eu vou estar te repassando isso no nosso grupo da Europa, já, esse momento aqui. E depois a gente sobe no nosso canal do YouTube, MV Empreendedoras, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Deus te abençoe, obrigada. Te amo, te amo. Riquíssimo, ficar com Deus. Obrigada aí pela oportunidade, que continue aí sendo um canal multiplicador de conhecimento, trazendo aí várias pessoas que falam sobre super interessantes e pertinentes. Ui! Tá bom. Nos emocionamos aqui. Olha, vamos tomar café, hein? Vamos tomar café, hein? Vamos marcar sim. Tá bom, beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.